Culinária em Evidência. Oferecimento Formabella, arte de estar. E Boutique Seran, a boutique da sua cozinha. Que tal aprender a fazer um risoto como esse, hein? De abóbora com carne seca. Eu já posso adiantar que fica uma delícia e é o passo a passo dele que a gente vai te ensinar hoje. Aqui, lógico, na nossa cozinha, aqui na cozinha da Formabella, que a gente sempre grava todos os nossos quadros Culinária em Evidência. E quem dá o ar da graça, Suzana Vachek, que inclusive é coordenadora, todo mundo sabe, do curso de gastronomia da FURB. Lógico que o prato vai ficar uma delícia, né? Aí fica fácil, né? Alguém com tamanho calibre fazendo então pra gente um prato hoje, a gente fica super lisonjeado e honrado. Suzana, é fácil de fazer? Todo mundo consegue fazer em casa um risoto como esse? Tranquilo, é bem fácil o risoto. O mais importante é ter um bom caldo. A gente vai explicar esse passo a passo. Tendo bom caldo e bons ingredientes, todo mundo consegue. Tá certo, gente. Bom, a Suzana já está aqui devidamente trajada com o nosso avental aqui do programa Evidência, da Boutique Seran, que também é parceira aqui do nosso programa. Tem toda a linha de cozinhas congelados aí também para sua casa. E agora sim, então, o passo a passo desse risoto, que conforme você mesma salientou, é fácil, é prático, todo mundo consegue fazer. E os ingredientes necessários você acompanha agora. 300 gramas de arroz Carnaroli, 600 gramas de abóbora moranga, 120 gramas de manteiga, 120 gramas de cebola, 10 gramas de alecrim, sal a gosto e 1,5 litro de caldo de carne. Para a carne seca, você vai precisar de 200 gramas de carne seca, manteiga para fritar e 150 ml de vinho branco seco. Hoje nós vamos fazer um prato simples, porém com ingredientes com combinações interessantes, que é carne seca com alecrim e abóbora. Carne seca com abóbora é bem comum, mas quando a gente acrescenta vinho e alecrim nesses ingredientes, eles vão dar um toque bem especial. Para a gente ter um risoto, é necessário ter um bom caldo. E um bom caldo é muito simples de fazer. A gente pode fazer um caldo de legumes, simplesmente com cenoura, cebola e salsão, ou acrescentar ainda um bom pedaço de carne, uma carne mais dura, um músculo, uma paleta. Deixar cozinhando por no mínimo uns 45 minutos. Feito o caldo, a gente pode iniciar o nosso risoto. Esse aqui, nós vamos começar a trabalhar a carne seca ou charque. Esse charque, ele já foi dessalgado, tá? Pelo menos de um dia para o outro. Cortamos em tirinhas e fomos trocando a água. Coloca na geladeira, tira, troca a água. Esse é um processo de, no mínimo, de um dia para o outro para a gente dessalgar bem a carne, porque senão fica ruim, fica muito salgado. Então aqui a gente vai colocar na panela um pouco de manteiga para iniciar o risoto aqui. A gente vai dar como se fosse uma grelhadinha, uma fritadinha nessa carne seca para ela voltar no final do nosso risoto. Vamos deixar aquecer bem a panela para a gente jogar a nossa carne, que já foi cortadinha em pedacinhos. Se vocês quiserem desfiar também ou cortar em cubinhos, também pode. A panela já está quente. Sempre com fogo bem alto. A gente pode até acrescentar um raminho de alecrim para já ir aromatizando essa carne. Bom, vocês estão vendo que já está ficando crocante a nossa carne, douradinha. Logo, logo a gente vai poder começar o risoto nessa mesma panela, aproveitando aqui esse saborzinho que vai ficar. Tá prontinha a nossa carne, vamos reservá-la aqui no potinho para voltar com ela no finalzinho. Dando continuidade, a gente vai colocar mais manteiga na panela.
e colocar o arroz para risoto, que pode ser o arbóreo, pode ser o carnaroli, mas sempre arroz para risoto especificamente. Vamos acrescentar aqui a nossa moranga, ou abóbora, cortada em cubinhos. Juntamos agora o vinho branco seco. Quando evaporar o vinho, nós começamos o processo de acrescentar o caldo ao risoto. Bom, gente, logo no início dessa cocção, desse cozimento do arroz, é preciso que a gente coloque o sal, porque senão, no final, a gente não consegue deixar que ele fique temperado como a gente quer. O sal sempre no início. Nós já estamos aqui no meio do cozimento do nosso risoto, então agora a gente já pode acrescentar o alecrim. Bom, nós já estamos quase finalizando o risoto. Nesse ponto que o grão já está al dente, a gente acrescenta a carne. Vamos colocar pela última vez mais uma concha de caldo. Um pouquinho da manteiga que nós reservamos lá no início. Vamos mexer bem para finalizar. Feito isso, a manteiga já incorporou. Nós temos um risoto bem leve, como os italianos sempre dizem, alla onda, porque você consegue ver que ele tá levezinho na panela e vai ficar assim no prato. Nosso risoto está pronto, agora vamos montar o nosso prato. Gente, está pronto o nosso risoto. Vocês viram que risoto é uma coisa simples de fazer, tendo um bom caldo e bons ingredientes, a gente consegue um belo resultado. Bom apetite!